Fala, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando Oculto, com meu amigo Orlando de Freitas Júnior. E hoje com uma convidada muito especial, né, Orlando? Sim, especialíssima. O Orlando disse assim que a gente não podia perder de gravar com ela, porque ela é muito legal, sabe? Tem muita informação bacana para vocês aí, internautas, conhecerem e participarem da medicina chinesa e outros temas mais. E eu queria então conhecer, estou ansioso em querer conhecer. A gente conhece por Su, né? Mas quem é a Su então? Vamos deixar a Su se apresentar para vocês aí. Ok. Bom, meu nome é Sueli, sou graduada em enfermagem e sou acupunturista. Trabalho com terapias energéticas, todo tipo de terapia energética, mais ou menos, né? A gente trabalha com fitoterápicos, alimentação consciente, a gente faz um trabalho bem bacana de orientação energética. Por exemplo, uma pessoa chega com o que a gente chama de síndrome pela medicina chinesa, de algumas questões como insônia, dor de cabeça, etc. E dentro daquele quadro que ela apresenta, a gente tem tratamentos específicos. Cada pessoa é uma pessoa, é um ser único. Particular. Né? Particular. Dentro da particularidade dessa pessoa, eu faço orientações energéticas relacionadas ao que ela precisa se alimentar, o que ela precisa usar pode ser chá, banhos, e todas as coisas que estiverem envolvidas com aquela síndrome, eu faço essa orientação, que se ela seguir, provavelmente ela se sentirá muito melhor. Tá, mas para você chegar nesse ponto, nessa questão, você tem Temos uma formação. Não, estou dizendo assim, você tem uma pré-avaliação, né? Antes de Tem você pré-avaliação. falar sobre alimentação e tudo mais, né? Isso. E aí depois, se você quiser complementar essa tua informação, também é legal, porque aí a pessoa fica sabendo como é que ela vai depois entender o que vai ser útil ela comer ou ela descartar, sim. Porque a gente pensa que o alimento é útil, né, Orlando? Sim. Para todo mundo é igual. Na verdade, não, né? Na verdade, a gente sabe que cada um tem uma finalidade, né? Uma funcionalidade diferente. Exatamente. Né? Os alimentos, na verdade, eles têm, todos eles são apropriados para serem consumidos. Eles foram criados para isso. Uhum. Você deve se alimentar e você é resultado daquilo que você come. Sim, isso não tem discussão sobre isso. Mas nem todo alimento, principalmente hoje, depois de tanta modificação química, de tanto uso de agrotóxico, o fato da comida hoje ser modificada geneticamente, hoje não dá para considerar que um alimento por si só ele vai ter condições de resolver um problema de saúde. Uhum. E alguns deles hoje, infelizmente, causam problemas de saúde. Tá? E aí a gente vai citando isso conforme a gente vai estudando. O amigo internauta vai gostar do tema também, porque a gente vai falar sobre a fisiologia dos alimentos, quer dizer, alimentos que se parecem com alguns órgãos do corpo, né? E que resultado eles têm a partir daí, desse estudo, dessa absorção, né? Agora a gente também, você está falando assim sobre a comida industrializada. A gente pode depois entrar nessa questão, né, do malefício que faz a industrializada, a transgênica. Sim. E essa comida que as pessoas no fast food, que acham que estão bem nutridos quando fazem uma coisa rápida e vão trabalhar, né? Ontem passou uma matéria falando sobre a obesidade nos adultos. Sim. Que você viu essa matéria, né? Absurdamente alta, assim, de cada 10 pessoas, mais de 5 são, mais de 4, entre 4 e 5 são gordos, né? Estão fora do peso, né? Exatamente. Porque a gente come tudo errado, né, Orlando? E a indústria, você sabe que a indústria tem até um tripézinho deles. Sal, sim. açúcar, sal, açúcar e... E gordura. Gordura isso, exatamente. Que é a pior das gorduras, né? Sal, açúcar e gordura. Então, tudo que eles vão mensurar, eles vão fazer alteração, é em cima disso. Uhum. Se você notar, que nem a Su estava falando, que comida não tem mais gosto, e não tem mesmo. Se você for notar em questão de comida, você pegar até na época da gente aí, os anos... Não vamos falar mais ou menos. Vamos falar assim, vai. 70, século passado, vai. Século passado. Século passado que é melhor, vai. Século passado que você comia uma bolacha com gosto de bolacha, um biscoito com gosto de biscoito, você tinha a bolacha de maisena, que tinha aquele gostinho, que tinha o chocolate. Tinha o chocolate. Por quê? Porque, exatamente. Sim, e eu não sei se vocês lembram, eu era criança e lembrava disso. Validade da comida, 6 meses. Validade hoje, 5 anos.
Pô, peraí. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Você comprava leite na padaria, você comprava esse saquinho porque durava só 2 dias. 2 dias. Na geladeira. Na geladeira. Na geladeira. Isso. E aí o leite e Agora essa você tem parte toda. Então não tem. Então essa base da alimentação é muito o que a senhora está falando. Então que aí agora que a gente vai ver que ela vai começar a falar nessa parte aí, vocês vão o pessoal vai ver o quanto que se come errado e pelo menos tentar o comer certo. Isso, você pode cutucar umas covela curta, viu? Pode mandar pau aí. Pode falar. Eu gostar de ouvir o que você tem a dizer, porque a informação de alimentos acho que é primordial, né, Orlando? Sim, nessa época é. A gente tem que falar sobre isso mesmo. Então, O que é bem legal a gente frisar é que não existe hoje um alimento que vá dar conta de um problema único na sua vida. Isso você precisa entender, né? A gente vai mostrar alguns formatos que é interessante, que a gente vai fazer um pequeno estudo, vai dar uma demonstração de alguns alimentos que se parecem com alguns órgãos. Exatamente. Então, esse foi o principal motivo dessa conversa de hoje. Isso. Existem alimentos que realmente se parecem com alguns órgãos do nosso corpo. E não é por acaso, eles têm afinidade com aquele órgão. Por ele ter afinidade, ele pode favorecer esse órgão. Ele vai tratar e vai curar? Depende. Depende de muitas coisas, exatamente. Primeiro, a qualidade deste alimento é o primordial. Se esse alimento ele já é modificado geneticamente, ele provavelmente ele vai ter uma quantidade de mineral, vitamina ou uma carência de vitamina neste mineral. Esse mineral talvez, nesse alimento, ele talvez não tenha tudo o que ele deveria ter tido porque ele já é modificado geneticamente. Isso é um pecado, tá? né, isso aí. Isso é... Infelizmente, o nosso progresso acabou atrapalhando a própria condição básica de alimentação, que é o nosso meio de sobrevivência. Exatamente. Né? E é uma coisa interessante também, eu estava conversando com o Orlando um pouco antes da gente chegar, é que por que esses alimentos teriam um formato que lembraria um órgão? Por que será? É isso que eu quero chegar com você. Uma coisa que a gente também precisa lembrar é que conhecimento, antes dele ser divulgado como palestras que a gente faz, né, como workshops, faculdades ou qualquer tipo de curso, primeiro momento do homem no mundo em que ele percebeu que ele deveria se alimentar, ele precisou reconhecer esse alimento como saudável para ele, como possível de ser levado à boca. Quando eu era criança, eu brincava muito com a minha mãe e dizia assim, quem inventou que jiló se comia? Porque jiló é muito amargo. Pois é. Quem foi que percebeu que jiló era possível de comer? Quem foi esse louco? E tem outros mais aí, tem chicória, tem nem outra, me fala. Losna, né? É losna? Uma delícia, Losna. Que delícia, mas depende. Por quê? Depende do paladar também. Exatamente. Que é outra coisa que aí vamos falar lá na frente com a medicina chinesa, senão a gente se perde. Porque o assunto é muito então, legal. Né? Então, primeiro o homem precisou reconhecer nesse alimento uma possibilidade que ele pudesse levar à boca. E que isso não fosse venenoso. Se todo mundo lembra de uma planta chamada Comigo Ninguém Pode, já ouviram falar? Sim, já. Tá ali fora, não é? Ela tem ali? Muito bem. A Comigo Ninguém Pode, ela é verde, não é? E tem umas pintas brancas. Vocês já ouviram falar de alguém comendo Comigo Ninguém Pode? Não. Mas o primeiro reconhecimento é exatamente a mancha na folha. Isso então é um Isso sinal. é um reconhecimento que talvez essa folha você não deva comer. Isso é uma teoria, tá? Eu estou falando de uma teoria. Teoria. Então, por exemplo, existe a aloe vera, a babosa. Quem sim. conhece a aloe vera. Tem gente que tem medo do gatinho ir lá comer, do cachorro ir lá e comer a babosa. Existem 3 espécies que eu já tive plantadas no meu quintal. E o meu gatinho já comeu. Já tive gatinho e meu gatinho comeu. E de jeito nenhum fez mal para ele. Mas ele não vê a aura dos alimentos? Não. Aí a gente vai entrar em outras questões. Questões energéticas e a possibilidade que o animal tem e que a gente deixou de aproveitar. Né? Fora a aura, o animal ele sabe, por instinto, que planta ele pode comer. Então, se o seu cachorro ou o seu gato vai e morde uma determinada planta, ele tem ainda o instinto preservado de saber que aquilo faz bem para ele. É incrível, Então, realmente. É a inteligência do instinto, no caso. Que é o que nós perdemos, o que a Sô vinha falando comigo no carro. A gente não tem isso. A gente não tem mais isso. Mas, apesar da gente hoje não ter mais isso, a gente tem uma aura, vou usar o nome, não sei se vou
vou colocar no lugar certo, mas para ficar mais fácil de entender. Conhecimento, ele, como pensamento, ele é energia. E ele está acessível a qualquer pessoa. Então, você vai para uma faculdade hoje porque existe uma pessoa que estudou antes de você e vai repassar algum conhecimento. Só que a apreensão desse conhecimento só depende de você. Né? Mas alguns conhecimentos, eles estão simplesmente aqui. E você pode captá-los. Então, é uma questão de percepção e autoconhecimento. Então, de novo, o alimento vai servir para mim? Depende. Depende de várias coisas. A qualidade dele e a sua possibilidade de absorção do que ele tem. Então, mas o nosso organismo, às vezes, a gente sente falta de algum tipo de nutriente. Sente. Foi por uma vontade de comer tal coisa, porque aquele nutriente daquela coisa é importante naquele momento para você, não é? Pode ser, ou por um desequilíbrio. Então, tem as duas coisas. Então, a gente tem sempre dois pensamentos. Um pensamento da medicina ocidental vai dizer o seguinte: se você sentir falta, você está com uma necessidade, ele diz para você que então você tem que comer. Eu tenho uma amiga que, ela, enquanto grávida, ela teve uma vontade irresistível de comer tijolo. Eita! E isso é verdade, porque eu conheci, eu vi isso acontecendo. A gente conversou, estava conversando, a casa dela ainda estava sendo construída, então ela tinha um pedaço da casa que não tinha ainda reboco na parede, estava o tijolo. Ela foi lá, quebrou um pedaço de tijolo, na minha frente ela comeu. Caramba! E eu olhei aquilo, achei aquilo muito interessante, eu falei, nossa, que desejo esquisito, né? Pensando. E, na verdade, ela estava com carência de ferro. Olha que louco, cara. Porque nesse tijolo, né, tem barro, né, e tem uma quantidade de ferrite naquele barro que faz. Ela tinha uma carência de ferro, que é interessante, naquele período não se fazia como primeira conduta no pré-natal suplementação de ácido fólico. Hoje em dia, você chega gestante numa UBS, provavelmente vão fazer uma suplementação de ácido fólico no início, uma suplementação de sulfato de ferro no final, sulfato ferroso no final. Por quê? Ácido fólico é um precursor para a formação de célula vermelha. Ela ainda não está com carência de célula vermelha, ela ainda não perdeu sangue, ela está gestante. Ela vai ser solicitada nutricionalmente, mineral, etc., pelo bebê que ela está nutrindo. E tem um detalhe aí, até que você pode me responder, porque assim, o ácido fólico também vem pelo amendoim, também não tem uma relação, não tem? Então, assim, minha mãe falava isso, que quando ela trabalhava naquela época, ela passava muito perto de uma fábrica que tinha lá torrefação de amendoim e se comia. Porque antigamente era uma coisa muito natural você comer o amendoim, que é aí que vem aquela parte das mudanças que não eram feitas. Certo. Todo mundo tinha um acesso mais fácil para uma verdura, porque toda a casa paulista na época você tinha a casa na frente e o quintal no fundo com algumas plantas. Sim. Você tinha manga, tinha uma galinha, tinha alguma coisa muito natural. E a pessoa também tinha acesso ao amendoim. E também tinha esse ácido fólico. E outra coisa que falam, até você pode me falar se existe isso, é tomar uma picadinha de formiga, que a formiga também tem ácido fólico, e eu comi muita formiga quando era criança. Eu não sei se você comeu, sim, tá na ajuda. Meu primo eu não comia porque eu não tinha pena da bichinha, né? Meu primo pegava tanajura e fazia farofinha. Farofinha, isso. Tudo eu bem. achava aquilo um absurdo, chorava de pena da formiga. Ácido fólico, eu tive muito. Então, assim, criança, mas era lembrando pro pessoal que assim, que intuitivamente os antigos faziam isso. Então, assim, eu comia ácido fólico. Lógico, para quê? Porque nos dias de hoje você pode falar para os defensores da formiga, dos cupins e algumas coisas assim. Era um outro contexto, uma outra época, uma outra visão. Não havia maldade nisso. Sim, assim, então tinha uma necessidade, sim, realmente é gostoso. Tem lugares que comem. Então, até hoje tem, né? É que se bem que até a formiga mas tá não tem acabando. mais tanajurinha para comer, né? Não tem, tá difícil, Já não tem todas, mais. muita gente já comeu. Já comeu tudo, já comeu. E os agrotóxicos também não favorecem Não mais o crescimento favorece mais. de alguns animais, que é um dos motivos que a gente vai continuar falando daqui a pouco. Então, você vê, então, essa informação é que você vê. Então, você tem que fazer o suplemento disso, que o médico tem que se atentar a isso. E para fazer esse suplemento disso daí. Então, quer dizer que isso daí bate com relação a isso ao amendoim e também ao ácido fólico, que também vem justamente com a moça estava querendo, de forma, digamos assim, talvez até o inconsciente em coletivo dela, talvez até aquele instinto de olha, você precisa de ferro. Só que aonde que o corpo dela reconheceu a energia, a parte energética reconheceu no tijolo. No tijolo.
Então, mas aí tem aquilo que a gente estava falando, das diferenças entre medicina ocidental e medicina oriental. Pela medicina oriental, quando você tem muita afinidade por um sabor, que o alimento para o chinês, por exemplo, é dividido em sabores. Ele divide em 5 sabores importantes, que estão baseados nos 5 elementos que a gente também aprofunda mais tarde. Quando você tem muita afinidade ou muita aversão, que são extremos isso, muita vontade ou muita aversão, não é equilíbrio. É verdade. Tudo para o oriental, ele predispõe ao equilíbrio, ele deseja que haja equilíbrio, nem tanto nem tão pouco. Então, se você quer muito ou quer nunca, então você tem problema naquele meridiano que trata esse sabor. Olha que tá? É diferente, por exemplo, da medicina ocidental, que diz que se você sente carência, você obrigatoriamente tem que comer. Então, se eu tenho um desejo muito grande por doce, provavelmente o meu canal do baço pâncreas, que é o elemento terra pela medicina chinesa, ele está em desequilíbrio. Eu, de repente, tenho um baço fraco. Porém, se eu como doce demais, porque não é doce, açúcar, pudim, bolo, não é isso. Ah, que pena. Não é. Senão o mundo seria... É bom avisar. É bom avisar. Não é essa pudim. diferença. Não é pudim. O sabor adocicado para o chinês, ele está relacionado às plantas que estão embaixo da terra, como batata doce, beterraba, são os tubérculos. O tubérculo, ele trabalha o elemento terra, não por acaso ele está embaixo da terra. Exatamente. Você entende a relação? Bom, então a gente tem muita coisa pela frente, né, pessoal? Bacana, hein? Bom, então fiquem com a gente que a gente está voltando daqui a pouquinho com tudo isso e muito mais para vocês. Olá, amigos. Então, novamente eu aqui, Fred João, Tocando Oculto com Orlando de Freitas Júnior e com a nossa querida Sueli, né, que hoje trouxe pra gente e está trazendo informações super válidas e importantes aí do meio alimentar para vocês, com medicina chinesa envolvendo fisiologia dos alimentos. Inclusive, acho que a gente pode começar com essa fisiologia agora, né, Su? Acho que sim. Acho já que é um ilustrar bom o pessoal, né? Isso, bacana. Então, vamos lá. Vou começar falando do tomate, porque o tomate ele é bem vermelhinho e muito bonitinho. Ele fala logo do elemento, do órgão que é o coração. E se você olhar um tomate, você pegar e cortar um tomate ao meio, você vai perceber que ele tem 4 câmaras bem separadas. Se você pegar uma imagem de um coração cortado no comprido, no longitudinal, você vai perceber 4 câmaras também. O tomate é vermelho, não é à toa, porque ele tem uma substância chamada licopeno, e que essa substância é que favorece as células do coração, que favorece esse músculo cardíaco. Eu também ouvi falar que tudo que é vermelho faz bem para o sangue. Tem a ver com isso aí, não? Não necessariamente. O que tem a ver é que todo carotenoide são os alimentos que são vermelhos e amarelos. Todo carotenoide ele vai ter essa condição de te fornecer o tal do licopeno. Então, por isso que as pessoas associam automaticamente o vermelho ao sangue, mas ele não tem exatamente essa relação. Tá. Na verdade, o alimento que mais favorece o sangue é a clorofila que está no verde escuro. Olha que interessante. Mas mais lá embaixo a gente vai mostrar por que essa relação. Legal, tá? Então, olha, a manga, que também tem um formato de coração, se você pegar, existe uma manga chamada manga coração. Ela também tem um formato do coração. Ela também está relacionada ao órgão coração. Então, os dois, pelo formato, você pode dizer que trabalham o coração. Porém, pela medicina ocidental, está relacionada à quantidade de vitamina A que eles contêm e relacionada ao licopeno, que é a substância que dá coloração para eles. Essas substâncias é que vão favorecer a questão do coração. Só que eles não trabalham só o coração. Tá? A manga, por exemplo, ela vai fortalecer o sistema imunológico, ela beneficia a pele, ela é ótima com relação à fibra. As questões das fibras da manga, por exemplo, ela favorece tanto a diminuição de colesterol, porque essa fibra ela se prende à gordura e melhora o trânsito intestinal, então ela vai eliminar gordura de forma mais fácil. Essa fibra tem ação antioxidante que impede um processo inflamatório dentro da artéria. O que faz a artéria ficar entupida? É o processo inflamatório dentro dela.
O processo inflamatório dentro da artéria vai formando plaquinhas, tá? E essas plaquinhas diminuem a luz do vaso, o sangue demora mais a passar ou passa de maneira muito apertada. Aí vem a pressão aumentada. Então, inclusive a trombose, né, também se dá muito com esses aumentos de plaquinhas, né? Aumento de plaquinhas porque se o sangue está um pouquinho mais grosso, no sentido senso comum da palavra de sangue grosso, ele vai formar coágulo. A trombose é um coágulo e ela se solta dependendo do fluxo que esse sangue passa por essa artéria, quando a pressão está mais aumentada. Por que associam a trombose, o AVC, à pressão aumentada? Porque você faz placa, concorda? Você pensa num cano entupido de gordura do cano da cozinha. Ele vai entupindo de gordura, não vai? Vai diminuindo a luz desse cano. E aí um dia você tenta desentupir esse cano e a água passa com mais pressão por ele. O que vai acontecer? Vai desprender um pedaço dessa gordura. Provavelmente algum coágulo também desprende e esse coágulo vai viajar pelo seu corpo. Você sabe onde ele vai parar? Você não tem ideia. Se ele parar no cérebro, o que acontece? Já era. AVC. Se ele para no coração, acontece um infarto. Se ele para, por exemplo, na panturrilha, leva aquela trombose venosa. Aí seria de veia, não de artéria, tá? A trombose venosa também é um vaso que vai ali e para, entope uma passagem do sangue ali. A fibra da manga, ela tem a propriedade de evitar que se formem placas ao redor dessa artéria, tá? Previne câncer. Isso é, né, hoje em dia a gente está envolvido numa energia interessante também no sentido de adoecimento. Tem muita gente, né? Tem muita gente adoecendo de câncer no Brasil. E se você parar para pensar, a história de câncer, a gente escuta muito falar nos Estados Unidos com câncer. Todo mundo tem um câncerzinho nos Estados Unidos, né? De uns anos para cá, vou botar aí uns 20 anos para cá, não sei se vocês já perceberam, que tem um aumento de incidência de câncer. Cada vez mais você escuta pessoas do seu convívio com câncer. É verdade. Segundo Kovacic, que foi quem desenvolveu um trabalho radioestésico para a cura do câncer, ou para proporcionar alívio dos sintomas, ele diz que o câncer advém de uma energia negativa de uma água contaminada embaixo de você. Nossa, mãe! Então, e quem descobre esse fluxo de água contaminada? O radiestesista. Então ele vem aqui com um pêndulo e ele percebe que nesse lugar passa água. E ele tem condição de saber se essa água é contaminada ou não. Segundo o método Kovacic, se você vive 2 anos dormindo no mesmo lugar, a gente dorme no mesmo lado da cama. Somos casados, eu durmo do lado direito, você dorme do lado esquerdo. O ser humano é tão esquisito que ele escolhe o lado que ele dorme, ele nunca muda. Já percebeu? É verdade. Você senta sempre na mesma cadeira, na sua casa, o mesmo pedaço do sofá, o mesmo lado da cama. Segundo ele, 2 anos embaixo, em cima dessa energia emanada por um fluxo de água contaminada, faz você produzir um câncer num lugar onde você é vulnerável, num local do corpo que você é vulnerável. Não é que tem porta aberta para o problema, né? Então você teria uma afinidade a essa que problema, né? Aparecer essa doença. Então aqueles que fazem as casas em frente do lado do rio, por exemplo, as comunidades que fazem, né, irregularmente. Tem gente que escreve, mora em cima do rio. Mora em cima do rio. Quer dizer, estão com a porta aberta escancarada, na verdade. Escancarada, exatamente. Por exemplo, você quer ver uma coisa que algumas pessoas fazem e fazem com muita frequência e acham que é muito gostoso fazer? Ler no banheiro. Não é mesmo? Então, tem gente que tem um pacotinho de revistinha, uma caixinha de revistinha no banheiro. E aí ela tem um momento de sossego. Tem pessoas que só tem momento de sossego quando está no sua higiene matinal. Mas não é? Não, olha, não me perturba na hora que eu entro no banheiro. Tem casos que tem que ter 2, 3 banheiros, porque a família é grande. Se tiver um banheiro só, a pessoa se atrapalha. E aí ela senta diretamente em cima de um fluxo energético contaminado. E às vezes ela fica meia hora todo dia. Nossa, isso já 2 vezes por dia. Isso já é crucial, hein, Su? Então. Não? Acompanha o processo de 1, 2, 3, 4 anos pela frente, no mesmo ritmo. Você me entendeu? Nossa. Eu vou te dar um exemplo pessoal, porque eu tive um cachorro
em que ele dormia num banheiro nos fundos da casa onde eu morava, né? Esse cachorro, de repente, apareceu com um caroço. E a gente, preocupado que caroço era esse, era um câncer. Ele dormia com a cabeça no vaso sanitário, porque ele é muito grande. Olha, e aí eu fui estudar isso, e quando eu olhei para o cachorro deitado, eu falei, pelo amor de Deus, fecha a porta desse banheiro, não deixa mais dormir lá. Poxa, coitadinho. E fui fazer o tratamento, ele já estava com câncer. Tá bem hoje. Ainda tá bem, tá vivo. A gente teve uma decisão de fazer um tratamento radiestésico e a gente não fez outro tratamento nele. A gente percebe que ele, por enquanto, tá tudo bem. O radiestésico nele já consegue perceber quais são os órgãos afetados, é isso? Não, aí é um outro assunto, ele é bem difícil de explicar. Mas para quem tiver curiosidade, pode procurar o método Kovacic. Então, Depois eu escrevo para você. É um método de tratamento para câncer muito interessante e baseado em radiestesia. Ele é muito interessante. Eu estudei, eu apliquei esse método também, hoje não aplico mais, mas eu indico para quem deseja e é de graça. Olha, é melhor ótimo, ainda. Melhor ainda, hein? É de graça, tá bom? Muito legal, Su. Beleza? Então vamos voltando aqui, a nossa fisiologia. falando da manga ainda, a manga é ótima para digestão e ela é uma excelente fonte de vitamina B6, uma vitaminas do complexo B. E como eu falei, rica em licopeno. Tanto o tomate também é anti-envelhecimento, né? O tomate também tem essa capacidade. Porque eles têm essa capacidade antioxidante. O que é o envelhecimento? O envelhecimento é uma exposição exagerada ao oxigênio. Você está exposto ao oxigênio o tempo todo. Não tem como você não estar exposto ao oxigênio, você usa oxigênio. Só que como é que isso funciona? Você está exposto ao que é natural, mas a sua célula tem uma reação a essa naturalidade. Então, qual é a reação normal? A gente vai envelhecer. É isso. Esse envelhecimento vai ser mais ameno, vai ser menos agressivo ou vai trazer uma consequência de adoecimento dependendo da sua genética, da sua predisposição, das energias a que você está exposto e daquilo que você come. Olha quantos fatores, hein? Exatamente. Tem outros aí, mas esses são, eu acho, no meu entendimento, eles são primeiros. Depois, quando a gente acabar de falar sobre isso e outras coisas mais que estão na pauta, depois a gente vai entrar só nessa questão dos transgênicos, que eu acho importante pra caramba, dos industriais, porque eu acho que é um alerta e tanto para o nosso internauta aí. Bom, saindo do coração, a gente vai falar do cérebro. O cérebro, se você pegar uma noz, as nozes... Igualzinha, né? É idêntico. O amigo internauta tá vendo aí também, olha só, é idêntico, uma coisa é idêntica à outra. Mesmo. Ele tem 2 hemisférios, direito e esquerdo, e esses desenhos da massa encefálica. Aqui você está vendo uma noz com a casca. Se você quebrar, ela é exatamente a mesma coisa do lado de dentro. Também. Ela tem os giros do sistema nervoso, tá? Das células do cérebro. O interessante é que a gordura da noz, ela favorece o tecido nervoso. Que é uma coisa que as pessoas às vezes acham que dieta é parar de comer gordura. Sim. A associação, negativa com a gordura. Açúcar e gordura. Açúcar e gordura. E aí tem um outro detalhe também do sal. Aí, porque assim, tem o sal industrializado, mas o cérebro também precisa de sal. Então isso eu acho até engraçado que em muitos lugares, muito médico fala para a pessoa assim, não coma mais sal. Poxa, mas espera aí, o cérebro também precisa de sal, daquele meio salgado para poder fazer a sinapse, para poder fazer tudo. A ligação, inclusive. Né? Com as ligações elétrica, né? Ele precisa daquele coisa. Então, que sal que você podia falar, Sueli, assim, falar para a pessoa, olha, lógico, não refinado, digamos assim, mas o sal que a pessoa podia, sabe, procurar até comer um pouquinho melhor, não muito, né? Tirando a parte industrializada, que é dos 500. Mas na parte natural mesmo da comida, que tipo de sal? Deixa eu explicar melhor a questão do sal, tá? Porque a gente tem o senso comum de que salgado, é aquele pozinho branco que a gente tem lá na cozinha. Isso. E ele tem, algumas pessoas já conhecem o sal marinho. O sal que a gente come, ele é marinho. O sal que a gente come, ele vem do mar. É o processo. Mas também tem aquele sal grosso que é usado na carne, que a gente pode usar também na comida, né? Tem, de toda forma ele é marinho. Ele vem do mar. Salzburg a cidade do sal, que é na Áustria. O sal vem da montanha. É outra fonte. É outra fonte. É outra fonte mineral. Como, por exemplo, o açúcar. Tem um açúcar na Alemanha que é açúcar de beterraba. A gente come açúcar de cana.
Então é um açúcar diferente? É. Hoje em dia tem mais acesso a açúcar de coco, por exemplo. Existe açúcar de coco? Açúcar de coco também? Existe açúcar de coco. Por que existe açúcar de outros tipos de plantas? Porque a frutose é uma espécie de açúcar que você encontra em algumas frutas. Então você pode pegar a frutose, por exemplo, e usar no lugar do açúcar de cana. Tá? Em relação ao sal, existe a questão do que é sal refinado, ou sal grosso, ou sal marinho, e o sódio, que ele é necessário na bomba de sódio e potássio, por exemplo, para fazer a contração cardíaca ou para fazer a contração muscular. O sódio também é utilizado para a construção do osso. É um eletrólito. O sódio é um eletrólito. É um mal necessário, você quer dizer, também. Ele é um bem necessário. Não existe bem bom nem mal, na verdade. Ele Ele é um elemento necessário. Não, porque quando a gente fala sódio, a gente está muito associado àqueles alimentos que já vêm com um monte de temperinho junto, você joga no arroz, joga no feijão, aí é gostoso, tem sódio, então vamos usar. Mas não é isso. Mas não é isso. Não é isso isso que você está falando. Você não tá é isso que eu falando estou de outra falando. coisa. Inclusive, eu vou falar já sobre... Vou falar agora. O glutamato monossódico, ele, na verdade, originalmente, ele veio de uma alga que o chinês usa para dar sabor ao alimento. E aí, tudo que a gente hoje tem industrializado, ele veio de uma fonte natural. Ele veio provavelmente de uma planta, geralmente de uma planta, de um mineral, algumas vezes, e algumas vezes de algum animal. Então você não é um ser sozinho, único no mundo, que vai poder pegar todos esses seres e transformar numa química, fazer um coquetel e botar para dentro. É isso que as pessoas fazem. Então tem os complexos vitamínicos, mas junto com o complexo vitamínico tem um corante vermelho e você é alérgico ao corante vermelho. Então você não pode tomar vitamina nunca mais na sua vida. Pois é. Entende? Mas aí você esquece, porque a gente não é mais lembrado disso e a comida hoje está diferente, que você tem tudo isso nas fontes naturais. Então, o sódio, o potássio, o magnésio, o zinco, selênio, silício, ferro, e aí vai, eles estão disponíveis de várias formas em vários seres no universo. Então, o sal por si só ele não é ruim. Depende da fonte. E depende daquilo que ele for impregnado. Porque o nosso sal ainda está impregnado também de iodo. O Orlando quer saber que tipo de sal seria interessante. A origem, no caso, agora. Digamos assim, hoje em dia tem uma corrente que diz que o sal rosa do Himalaia, que estamos num país que, infelizmente, você não pode acreditar em tudo que você... E o Himalaia está bem longe. Então, tá bem longe. É isso que me preocupa. Quando fala sal do Himalaia, o Himalaia está longe tanta demais. Facilidade, em qualquer loja de produto natural, né? hoje você encontra o sal do Himalaia num preço que hoje você até pode pagar. Então, acho que a gente tem que começar a desconfiar do sal do Himalaia. Não estou dizendo que ele não é bom. Eu estou dizendo que talvez a gente tenha que pesquisar a fonte. Porque tem tantas coisas similares que a gente não conhece mesmo, pode engolir gato por lebre, né? Exatamente. Então você pode estar comendo sal grosso com corante cor-de-rosa. Cor-de-rosa não, porque é salmãozinho. Salmãozinho. Não sei se o homem enxerga salmão, né? Já ouvi falar que os homens não enxergam certas cores. Que a mulher enxerga, ela tem uma vertente. Explica pra mim, Orlando. Explicando a vertente. Explicando a vertente. Homem, cores primárias. Acabou, né? Azul é azul, vermelho é vermelho, amarelo é amarelo, mas não. Agora a mulher tem as nuances. Mas aí tem um outro detalhe. Também depende de cultura e outras coisas. O esquimó enxerga nuances de branco que nós não enxergamos. 150 tipos diferentes de branco, né? O chinês enxerga nuances de vermelhos que nós não enxergamos. Pronto. Só que aqui o ocidental, no caso dos trópicos, aqui nós temos uma vantagem com relação ao verde. O verde nós enxergamos, porque você olha assim numa mata e você vê tonalidades de verde, que você fala aquele verde mais escuro, verde mais brilhante e tal. Então eu não sei se o chinês ele consegue pegar isso. Mas assim, a mulher, para variar, é sempre diferente. O que é a mulher é diferente? E é melhor, porque ela tem assim, ela consegue fazer
várias coisas. Você falou até a exceção do tomate. O homem tem 2 seções na cabeça. Uma aqui e outra aqui. Quando ele faz uma coisa, ele faz somente aquilo. Quando ele fala, não estou fazendo nada, ele não faz nada. Então, ele na frente da televisão com controle remoto, a mulher, a namorada, sempre geralmente pergunta, o que você está fazendo? Ele está falando, não estou fazendo nada. E ele não está. Só que na cabeça da mulher não funciona, porque ela consegue, digamos assim, ela pensa em várias coisas da parte lógica, ilógica, sentimental, emocional, tudo ao mesmo tempo. Tanto que se você vê, às vezes você está conversando com uma mulher, ela fala assim, ela muda de assunto rápido. O Fred pode testar isso. Que está falando assim de assunto rápido. É verdade. Ela consegue fazer o quê? Ela consegue mudar de um assunto rápido. Ela está falando com você, vamos supor. Silvana está falando com você, ela está falando com você. Olha, Fred, olha, eu vou levar meu carro para consertar tudo, mas você não arrumou a pia. Na verdade, eu sou assim, não a Silvana. Eu faço tudo isso. Eu tenho 3 ou 4 coisas que eu vou conversando, eu falo, puta, ela vai se queixar comigo, porque eu tô tirando da onde essas conversas. Aí eu tenho que fazer um prefácio rapidinho para eu introduzir essa segunda conversa. Para começar a então vamos fazer o seguinte, quando for um dia, a gente junta, eu quero saber mesmo. Aí você deixa de um lado, eu fico conversando com a Silvana e você começa a conversar com a Cleide. Tá bom, porque assim, porque eu vou ficar do outro lado, normal pra mim, porque assim na minha cabeça, enquanto você tá falando disso, tudo bem, é disso. Homem é binário. 0-1 é prático, só que a mulher não, a mulher é especial. Como assim 0 e 1 só? Homem é 0 e 1. O homem é binário. 0-1, 0-1, 0-1 dessas combinações. A mulher, ela é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí volta 0 e ela vai e volta 0 de novo. Então, vocês têm essa formulação. Graças a Deus. Bom, voltando então para o sal. O do sal. Do sal ainda? Que você falou do sal do Himalaia. Eu acho que é interessante frisar que sal por si só ele não quer dizer nada. O que você precisa? Você precisa de sódio. E aí você pega o glutamato monossódico industrializado, que está carregado de sódio e outras coisas mais que a gente não tem aqui expertise para dizer, e coloca dentro do alimento que já é modificado geneticamente. O que você tem aqui é uma mistura bombástica. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente está viciado em açúcar de cana, sal refinado, farinha branca e gordura, que é gordura vegetal, não é animal, né? Eu vou te falar uma coisa interessante. Isso forma uma comida chamada comfort food. Ela é uma comida que te dá prazer. Então, quando você chega em casa, que é o seu momento de relax, você saiu do trabalho, super estressado com todas as coisas que você não conseguiu resolver nesse dia, você tem vontade de comer pizza, você tem vontade de comer uma macarronada, até porque é mais rápido para fazer, né? Pega o telefone, eu quero uma pizza bem carregada, com bastante queijo, com muita porcaria em cima. Abre uma latinha de cerveja ou uma garrafa de vinho. Não estou falando de uma dose. Estou falando de uma garrafa inteira de vinho. Certo? E aí você senta em frente à TV, certo? Frente à TV, controle remoto na mão, porque é o cedro, né? Estou em casa, eu sou rei da minha casa, pego o cedro, que é o controle remoto, me estico na sala e a pança aumenta. Por que será? É o reino. Esse é o meu reino, exatamente. Reino, né? Eu sou dominador desse momento. Reino, E por que você prefere um prato de macarronada, né? Uma macarrão bolonhesa com muito queijo parmesão e uma garrafa de vinho bem pesado para as 9, 10, 11 horas da noite? Isso é normal. É um suicídio, né? Alimentar. Exatamente. O que você vai fazer com isso? Essa comida te conforta. Açúcar, a gordura, a farinha e o sal, ele vicia. Estamos num momento em que essas comidas elas são extremamente viciantes. São mesmo. Por isso você corre num fast food. Você está com fome com pressa. Com fome e com pressa aqui é São Paulo. Eu tenho fome o dia inteiro porque essa comida não me alimenta. No máximo, em 2 horas, você digere todo esse carboidrato que você acabou de comer. Você comeu carboidrato. Não, isso porque assim, você está falando de gente que ainda vai trabalhar, mas e quem faz academia, por exemplo? Ainda é mais rápido ainda. Você se livra disso. Exatamente. Né? Que já vai queimando tudo Quem isso. vai para academia, ele tem duas pessoas vão para academia.
Uma que vai porque disseram para ela que ela tem que ir, e uma que vai porque entende que aquilo faz bem para ela. Não é porque ela tem que ir. Ela entende nisso um processo de bem-estar. Ela faz isso porque isso faz bem para ela. Eu sou uma dessas pessoas. Eu vou para academia porque a academia virou tratamento de saúde para mim, né? Você deixa o seu corpo funcionando, o seu corpo está em atividade. Está em atividade de várias formas. O Orlando sabe um pouco da minha história de adoecimento. Eu tive uma história de adoecimento alguns anos atrás. A academia fez parte da cura desse adoecimento. Tá. Entendeu? Entendi. Então, para mim, eu ia para academia com dor, fazia exercício com dor, voltava para casa com dor. Mas eu entendia nesse processo um processo de cura, junto com todos os alimentos que eu tive que rever da minha dieta, por exemplo. Então, eu vou falar de sal, não vou falar de sódio. Evita os realçadores de sabor. Nada de usar realçador de sabor. Você que isso é uma mistura bombástica. Isso por quanto tempo uma pessoa que tem vício a temperar suas comidas com esse tipo de alimento pode explodir amanhã com algum grande problema? Isso é em pouco tempo, né? É pouco tempo, mas é difícil de você dizer quem vai explodir, com quanto tempo vai explodir. Uma hora vai. Substituir o sal, por exemplo, se você pega a gordura do bacon e joga, vamos supor, vai fazer a couve, né? De vez você joga a gordura do bacon no lugar de um azeite ou de um óleo que você costuma fazer, fritar o seu alho e cebola, também já é mais saudável, não é? Por incrível que pareça, a gordura animal, que ela já é saturada, ela é menos prejudicial para o ser humano do que a gordura vegetal, que é uma das coisas interessantes e controversas dessa nossa conversa, porque há mais ou menos uns 40 anos nos foi imposto que seria melhor usar o óleo de soja. Você deixa de usar a gordura de porco, a banha de porco, e passa a usar óleo de soja. De maneira até massiva a gente teve essas propagandas na TV. Exatamente. Então era assim, era óleo vegetal é mais saudável. Ele é saudável enquanto ele não é aquecido. Depois já era. E isso nunca foi colocado como propaganda junto com as margarinas, por exemplo. Não queira saber o que se coloca numa margarina. Mas é terrível, né? Isso Só saiba que uma formiga não come margarina. Nada come. Manteiga ela come. Ninguém come margarina. Só ser humano que acredita ainda em propaganda. Que acredita que o que está na TV, o que está na caixinha preta, tudo que passa naquela caixinha preta, você pode acreditar. Não necessariamente. Então você pega o óleo vegetal, ele é bom? Sim, enquanto você não aquece. Então, vou cozinhar com azeite. Esquece, jogou azeite fora, sua comida joga fora. O azeite, ele vai saturar. Não, mas o sabor muda também. Em vez de você escolher o sabor entre o saturado de óleo e o saturado de azeite, o saturado de azeite é menos ruim o sabor do que o do óleo. Né? É verdade, mas em qualidade alimentar, ele não serve. Então, o azeite é bom? Cru. Azeite, ele é ótimo para a sua saúde. Cru. Na salada, por exemplo. Na salada, por exemplo. Mas, por exemplo, como é difícil fazer um arrozinho carioca. Eu sou carioca, filha de mineiro. E o mineiro faz um refogado de alho e cebola, maravilhoso para temperar arroz e feijão. E eu aprendi a cozinhar o meu arroz assim. Então eu refogo o alho e a cebola. Minha avó refogava em banha de porco. Banha de porco? Banha de porco. Minha avó não tinha geladeira em casa. Ela pegava a carne e colocava dentro daquela lata de sei lá quantos litros de banha de porco. Mergulhava a carne ali. E ela tirava dali os pedaços para fazer durante a semana. Ou então você faz o bacon, né? Você deixa o bacon, tirar toda a gordura dentro, você pode utilizar o bacon na sua comida. Barrigada. Você pode fazer isso com a aquela barriga. gordura você aproveita para você fazer a sua comida, né? Exatamente. Mas a banha do porco é feita daí. Então a banha do porco ela é um óleo já saturado. Quando você introduz de maneira pungente, né, massiva, na dieta, o óleo vegetal aquecido, o que ele faz? O que acontece? Nesses 40 anos, houve um aumento de doença cardíaca e infarto, principalmente em pessoas a partir dos 40. Então você vai pegar esse arroz que você acabou de tirar do fogo, ele está quentinho, você vai usar o arroz com toda a propriedade que ele tem, o azeite com toda a propriedade que ele tem e do alho, que é um antibiótico fantástico e você pode usar inclusive em cima de picada de inseto.
Olha que coisa louca, né? A minha avó fazia isso comer. Tudo bem, ficava marcado durante um tempo a nossa pele. Porque queima a pele, né? Ao redor, mas tudo receita de vovó. Receita de vovó. Sabia o que falavam? Sim. A minha avó também cozinhava em fogão de lenha e era assim, tudo banho de porco. Banho de porco. Sim. Arroz, sim. Sua avó viveu, não sei, quantos anos viveu? Meu avô morreu com 100 anos. Então. A minha mãe morreu aos 60. Minha mãe morreu aos 60 usando óleo de soja. Aí, ó. A minha avó morreu com mais de 80 usando banha de porco. Então, quem está certo e quem está errado nessa história, pessoal? Então, eu não sei exatamente se eu vou hoje conseguir introduzir uma banha de porco saudável, porque hoje também o porco já está sendo criado da mesma forma que o frango e o boi. Né? O frango que a gente come hoje, está valendo, tem 40 dias de vida. Aquele frango enorme que você compra no supermercado. Então, se a gente pegar um ser humano com 40 dias, ele nem fala. Ele não anda. É verdade. O frango seria 3 meses no correto, no normal, num quintal, 3 meses para ele atingir um certo padrão. 3 meses. Para poder chegar ao momento de abate. Talvez seja interessante comer a codorna e o ovo de codorna em vez do frango, quem puder fazer isso, você acha que não é? Na verdade, o que é interessante é se você pudesse criar no seu quintal. Sim, mas que isso não é. E na impossibilidade, você procura os menos possível os industrializados. Então, é produzido em grande quantidade, você vai ter, sem dúvida, uma carne já comprometida. E aí, vamos lá. O que aconteceu? O que acontece também que a gente notou? Quando a gente era criança, você tinha granja, que tinha o frango lá. Você, inclusive, ia na granja buscar Você ia buscar o frango lá para poder fazer isso daí. Então, você tinha. Depois do passar do tempo, eles acabaram com as granjas. Veio a Anvisa, então o que aconteceu? Acabou saindo dali e indo para onde? A granja, você não tem granja, e mesmo dentro da sua casa, que foi mudando a cultura, você não tem que comer fora, que eles colocavam que era preferível você comer o frango já pronto, que não era caro na época. Então eles acabaram com a granja, a Anvisa bateu em cima e ficou tudo industrializado. Sim. Qual a diferença da granja da grande empresa para o cara que tem na rua da sua casa? Aí eles falam assim, mas o cara ali, ele vai, não é um método higiênico, não é um método, mas o que ele vai fazer é a mesma coisa que a outra granja faz, ou seja, ele pega o frango, vai matar o frango, lógico, vai limpar tal, a mesma coisa que o cara vai fazer ali. A diferença é que o cara ainda dali, você vai pegar, vai levar para sua casa, você vai dar uma outra lavada, vai dar como se fazia antigamente, e o outro já vem aquilo, só que o outro também não vem cá. Não, mas naquele plástico, né? Toda criação é problema. Congelado, jogado de certa forma, ele sai da indústria embalado, perfeito. Depois, quando ele vai congelado, ele chega às vezes no ponto de distribuição e no outro, no transporte, e aí? Que às vezes você vê uns que vem pura pedra de gelo, você fala, como é que pode ser? São pedras de gelo? Não, isso é uma maldade tremenda, inclusive. E aí, lógico que a gente também não está, a gente está falando de alimentação, porque também tem gente que vai ver, aí se você encontra um vegano, alguma coisa que vai falar, que a gente está falando até de alimento, mas vamos colocar, como é que a gente falou, vamos colocar até, que a pessoa também tem um vegano e não vegano, a gente está falando para todo mundo. Sim. Então, nesse termo, como foi a Su falou, você criar. O que acontecia? Você tinha a sua criação no quintal e não era o tempo todo que você comia frango. Como é que você comia frango? Você comia o frango quando vinha uma visita em casa, ou um final de semana que você ia ter, ou uma canja, ou alguma coisa que você ia fazer. Mas tudo agora mudou. Porque se você pega, vamos supor, você pega os nuggets que você compra industrializados, já é uma porcaria, porque é um nugget... Não, é melhor nem falar nisso daqui, isso é terrível. Não é que é bem... Não, porque é industrializado da pior qualidade. Aí você pega os hambúrgueres que você come, não vou comer hambúrguer de um X, alguma coisa, um X frango, é melhor. Melhor, né? Ideia, é melhor, né? Melhor. X frango é melhor. Aí tudo bem, aí você também evita isso, né? Aí você pega o frango também já está com esse problema de hormônio pra caramba. Gato, aí você pega frango, ele é hormônio puro. E se você pegar um frango e for fazer assado no seu tabuleiro, provavelmente ele vai produzir muita água. Ele vem inchado para você. Você compra um frango cheio de edema. Então, olha aí. Então você imagina. Peito de frango, eu de vez em quando como frango. Eu fui vegetariana por um período
essa dieta funcionou para mim por um período, depois ela não funcionou mais. Da mesma forma que eu usei a comida crua por um período, funcionou por um período, depois não funcionou mais. E eu tive capacidade de raciocínio, de entender aquilo que o meu corpo estava dizendo. Se o seu corpo começa a dizer que não está ajustando e você mesmo fazendo ajustes com o alimento, você não consegue chegar num equilíbrio, essa dieta não é para você. Não é porque inventaram que eu tenho que comer gengibre, que gengibre faz bem para o estômago, que a gente vai ver aqui os motivos de fazer ou não, que eu tenho que comer gengibre todo dia. Não existe isso. Então, quando a gente chega nas questões animais, olha, eu como carne, certo? Eu evito comer frango, porque o produto que vem para mim, ele está tão modificado pela quantidade de hormônio que ele é... Está tão danificado, né, Su? Que não dá para eu comer e me sentir bem com esse alimento. Ele chega a ser pior até do que o carne de porco e de carne de boi, né? Chega a ser pior. Por incrível que pareça, a carne de porco, para a medicina chinesa, ela é muito favorável. É mesmo? A carne de porco, a carne de carneiro é muito favorável. Mas a gente tem que lembrar as questões culturais, né? A China é um país em outro lugar, que tem outra culturas e outras formas de alimento que eles têm predileção, que não é nosso caso. A gente tem uma predileção, inclusive, nossas papilas gustativas, elas têm elas suportam determinados sabores e outros elas não suportam. Então, quando a gente falou, por exemplo, do jiló, que é amargo, por que tem gente que come o jiló e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa? E outras pessoas que nunca vou comer jiló na minha vida, pelo amor de Deus, quem inventou que isso podia ser comido? Ou então aquelas pessoas que falam, não, você tem que pelo menos tomar umas 3 colheres de vinagre de maçã todo dia, orgânico. Sim, orgânico. Que isso é bom pra caramba. Eu não consigo. Então, eu não suporto. Eu adoro vinagre, por exemplo. Então, e aí, se você for falar das questões de predisposição ou aversão, você deve ter alguma questão a resolver no elemento metal. Isso tem... Porque metal não, desculpa, madeira, no elemento madeira. Porque essa acidez está mais relacionada ao elemento madeira. Bom, Su, então sobre o açúcar, já que a gente falou de sal, né? Sim. Como é que a gente pode colocar o açúcar no contexto junto com o sal, mostrando assim, porque às vezes a pessoa fala, pô, eu sou um grande formigão. Para me fazer feliz, e você pode me deixar comer um bolo de o chocolate de mousse, né? Um bolo de mousse de chocolate, que eu fico me empanturrando ali só naquilo. Certo. Ou então um sorvete disso, ou então um bolo de não sei o quê. O cara é um grande formigão mesmo, né? Não necessariamente aquele cara que pega o açúcar puro e come, mas aquele cara que tem tudo... Ele é um grande formigão dos alimentos, né? Então. Essa questão do açúcar no geral, o que você pode dizer pra gente? Então, o açúcar é um alimento extremamente viciante porque ele estimula algumas questões de prazer para a nossa cultura. Para a nossa cultura, os alimentos adocicados, elas trazem algumas sensações de prazer. Então, por exemplo, a gente usa o chocolate, que a gente pensa que come chocolate, a gente está comendo gordura e açúcar. Né? Gordura hidrogenada, açúcar e uma pitada de cacau. Então, alguns usam manteiga de cacau, né, como homogeneizador, mas a boa parte daquilo que você come é gordura e açúcar. Que gordura e açúcar junto é uma bomba nutricional, assim. Ela é necessária, porque as células do cérebro, por exemplo, que a gente estava falando agora um pouco lá atrás sobre as nozes se parecerem com os hemisférios cerebrais por conta da gordura que ele libera, o cérebro, o tecido nervoso, ele é o primeiro tecido a sofrer por falta de açúcar e por falta de gordura. Então é importante pra caramba o açúcar para ele. Açúcar e gordura para as nossas sinapses, para as nossas formações de pensamento, para as nossas questões de humor, são extremamente importantes. E aí a gente entra com uma dieta em que te restringe e corta completamente o açúcar e a gordura da sua vida, mas não te dá essas nuances que a gente está falando. Que não é questão de ser açúcar ou ser gordura. Que qualidade de que você está juntando dentro do seu corpo. E com que frequência você também coloca essa comida, está consumindo isso. Então, olha, o açúcar, a glicose, na verdade, é uma fonte de energia
que você não pode evitar. Você precisa. Ser humano precisa de glicose. Ponto. É mais interessante a gente poder buscar lá nos alimentos como verduras, por exemplo, ou como frutas, em vez dos industrializados? Sempre é melhor. Sempre é melhor você buscar as fontes mais naturais possíveis. Mas, às vezes, você não tem essas fontes naturais. Ou o acesso que você tem... Vamos falar na realidade do nosso contexto, dia a dia, né? Nosso dia a dia. Os grandes mercados e que tem muita fruta, verdura e legume para você consumir, essas frutas e legumes elas estão num preço que elas não têm a ver com o valor desse produto. Desse nutriente. Desse produto. A gente, quando eu vim para São Paulo, por exemplo, eu estava vegetariana e eu levei um susto com o preço da vagem. Porque eu falei, no Rio eu estava comprando vagem a R$2, R$3 no máximo o quilo. Quando estava caro, ela chegava a 5, ninguém comprava. Onde eu morava, ninguém comprava. Eu não compro se está acima daquilo que eu imagino que é o valor dela. Aqui em São Paulo... Cheguei aqui, estava R$12 o quilo. Hoje eu já encontrei a 18. 13, 15. 13, 15, já encontrei a 18. E às vezes fica mais barato você comprar picanha do que comprar vagem. Eu não estou estimulando ninguém a deixar de ser vegano. Entenda. Eu estou dizendo que a gente tem uma deturpação dos valores das coisas. Vagina só. Não podia perder a piada, né? Não podia perder a chance. Então você imagina só, você chega no mercado e compra a vagem a R$12 o quilo e a carne a R$8 o quilo. Não, é absurdo, é absurdo. Então você vê, olha, o processo de produção deste alimento ou daquele e aonde chega até você, como chega até você. Você vai consumir esse produto, então sempre é melhor que você tenha acesso às coisas o mais natural possível. Às vezes não tem, às vezes não dá, às vezes não dá. Eu vou ao mercado, eu sei que eu tenho que comer, chego no mercado, não tem para comprar. Tem R$4 a couve com 3 folhinhas amarelas. Eu não vou comprar a folha amarela que eu vou jogar fora, porque ela não tem mais a clorofila que eu quero. E não tem mais nutriente, né? Não tem mais nutriente. Perdeu, né? Acabou, oxidou. Aquele questão do envelhecimento. Ela entrou em contato com oxigênio, ela tem um tempo de vida. Tudo é assim. Tudo é Enrugou muito, amarelou muito, já era, né? Não tem você perdeu. Você tem um período para consumo dessa fruta. Olha no pé, gente. Faz uma analogia. Perde o tempo, ganha tempo, aliás, observando ao redor. Então essa fruta está no pé. Quando essa fruta não está mais viável, ela cai. Ela cai. Ela não está mais viável. Ela vai ser comida aqui em cima pelo passarinho. Quando chega aqui embaixo, o passarinho geralmente não vai lá embaixo comer essa fruta que está no chão. Quem vai comer? A minhoca. Porque já está no período dela virar humus. Entende a relação? Então o ser humano no início ele teve que começar a perceber essas relações. Então vamos lá. Eu posso comer açúcar? Posso. Qual é a qualidade desse teu açúcar? É açúcar refinado de cana. Então, peraí, açúcar refinado de cana você tem quando toma seu cafezinho de manhã? Em que mais? No bolo que acompanha o cafezinho. Então você tem que repensar. Quanto de açúcar você vai comer no seu café da manhã? Isso é uma forma. Se não for no pão também, né? Se não for no pão também, é um pão doce. Né? Outra coisa a pensar. O que você faz quando você usa glicose? Você precisa da glicose, certo? Para as atividades musculares. Força muscular vem da glicose, força de pensamento vem da glicose, vontade de sair da cama vem da glicose. Primeiro ponto. Então, de manhã você tem que empanturrar-se de comida? Não. Você precisa do básico para começar o seu momento do dia. O momento do horário do estômago é a partir das 11 horas da manhã. O horário, pela medicina chinesa, o horário que você realmente está pronto para comer comida com quantidade, e dizem que você tem que comer muito de manhã, é a partir das 11. Então, mas as pessoas falam ao contrário, né? Falam que tem que ser logo de manhã, porque é a primeira refeição do dia, você tem que caprichar. Porque você ficou várias horas sem comer. Ficar várias horas sem comer durante o sono é fisiológico. Então você precisa pensar nisso. Enquanto você está dormindo à noite, lembre-se disso, tem que ser à noite. Mas eu trabalho todas as noites. Fala de noite mesmo, porque é aí que o pessoal não entende muito isso. Pela internet, é que a gente sabe, a turma às vezes é 3, 4, você chega a encontrar 2 horas da manhã, você encontra os amigos, todos os amigos. Todos os amigos à madrugada, né? Na madrugada, tá lá. Vida pensante na madrugada, tudo bem, isso acontece. Um dia ou outro você estar insone ou você precisar passar essa noite
acordado é uma coisa. Só que todas as noites acordado, você deixa de sintetizar alguns hormônios. Que são importantíssimos. Que são importantíssimos. E eles só são sintetizados à noite durante o sono. Olha aí, então, quer dar um parecer rapidinho? Pra gente fechar essa história e começar a fisiologia? Vamos voltar para o açúcar para terminar essa questão do açúcar que você quer. Então eu preciso repensar. O meu açúcar está sendo demais no meu dia. Então eu tenho que ter noção de que esse açúcar ele vai ser utilizado na medida certa para as funções que eu preciso exercer. Eu posso usar a fruta no lugar de uma colherada de açúcar? Posso. Depois das 5 da tarde, esse açúcar vai virar gordura. As pessoas substituem comida à noite para comer um bom prato de salada de frutas depois das 5 da tarde. Que é bem legal. Eu conheço pessoas que perderam bastante peso porque a preocupação do mundo é ficar magro, lindo e loiro, segundo as revistas. É o mundo Facebook. Né? É o mundo Facebook. O mundo Facebook. O mundo perfeito da beleza. A beleza perfeita. A beleza perfeita é essa. Acabei de citar. Então, para você ficar dentro desse padrão de beleza que não é acessível a todas as pessoas, até porque somos pessoas completamente únicas no mundo, alguns fazem alguns sacrifícios esquisitos. Eu como só a casca do pão, ou eu como só o miolo do pão. Isso não leva a lugar nenhum. Ou não come o miolo, porque o miolo que engorda. O miolo que engorda. Da onde saiu essa ideia? Né? Não, eu vou comer só fruta à noite. Legal. Então, vamos levar em consideração que frutose é uma forma de glicose. Toda glicose ela é utilizada da seguinte forma: te dá energia muscular e aquilo que você não usa vira glicogênio e armazena no fígado e armazena no músculo. Para quando você precisar, você acessar essa glicose que foi armazenada. Isso é para que serve o açúcar, é para isso que serve o açúcar. É para a energia. Então, entendido isso. É a base da resposta do açúcar. É a base da resposta. Açúcar é energia, ponto. Você precisa. Legal. Eu uso isso de manhã, então eu vou tomar meu café da manhã com pão e açúcar no café. Beleza, eu saio para academia, vou fazer exercício. Eu utilizei esse açúcar? Claro. Eu utilizei aquilo que eu comi e ainda gastei um pouco por conta do horário que eu tive de treino, o treino que eu faço. Gastei um pouco daquilo que eu tinha em excesso. Vou conseguir manter um peso adequado para a minha idade, para a minha altura? Vou conseguir. Ao invés disso, eu chego em casa às 10 horas da noite, estou morrendo de fome e aí decido comer um prato, uma bacia de salada de fruta. A frutose é igual à glicose, só que em outro formato. E aí eu acabo minha bacia de frutas, muito boa, muito nutritiva, saudável e colorida. Sim, e eu vou para a cama. Eu não utilizei esse açúcar. Nada desse açúcar todo, né? Que eu comi. Então, esse açúcar, porque eu não preciso utilizar, eu vou dormir, ele vai ser armazenado em forma de glicogênio. Mas eu já tinha armazenamento. Eu não comi durante o dia? Pois é, já tinha. Eu já tinha armazenado. O que meu corpo vai fazer? De maneira inteligente, ele deposita em forma de gordura. De gordura. Como? Quem faz isso? A danada da insulina. A insulina, ela foi feita para pegar esse açúcar que você acabou de comer e jogou dentro da sua corrente sanguínea, não é para isso? Vai para a corrente sanguínea e procura todas as células que ele precisa e não sei o quê. A insulina vai lá. A insulina é o carrinho. Pega esse açúcar que você acabou de comer, bate na porta do fígado e diz para ele assim: olha, açúcar para você. E o fígado vai e aproveita, tá? Só que a insulina, quando ela faz isso e o fígado não aproveita, o músculo não aproveita, ela pega e armazena. Então vamos armazenar, isso aí vira gordura. Aí vira gordura. Então toda comida com alto índice glicêmico significa que ela libera insulina demais, que você não precisava naquele momento, e que vai pegar todo o açúcar que você comeu e armazenar em forma de gordura. E aí você vai dormir saudável e acordar um pouquinho mais gordo. Todo dia. Então é uma boa dica para o pessoal começar a mudar as culturas alimentares aí para a noite, né? Exatamente. Bom, pessoal, então fiquem com a gente que a gente tem muito mais informações para vocês ainda aí, que a gente está só começando com elas. 3, 4.
pegadinha no começo, olha só. Mais uma, nossa, que beleza. Mais uma também bem brasileira aí, hein? Segue nessa linha, segue nessa linha.